Ah, meu Deus do céu. Não gosto de falar de política. Aliás, desde cedo eu disse que três coisas a gente não devia nem comentar, e muito menos num canal como esse, que era política, religião e esporte, né? Esporte. Imagina, você é Vasco, não adianta você criticar o Flamengo, o Fluminense, ou sei lá que outro time, Grêmio Internacional. Isso é paixão. Então não importa se ganha ou perca, você não vai deixar de. Não vai mudar de time porque seu time um dia perdeu, no dia seguinte ele vai lá e vence. Então, e política. Ai, meu Deus do céu, se a gente for falar de política, desde o tempo do Império, que ela só embaraça ou envergonha a gente, aí vai depender muito do tipo de gente, claro. Tem gente que não se embaraça nem se envergonha com roubalheira, está acostumado a roubar. Não é o nosso caso. Mas tá complicado, porque a Globo é impossível se assistir Globo, né? Comentários tendenciosos, ilações, gente despreparada, só dizem besteira, não sabem. O cara vê um blindado Guarani e diz que veio um tanque. Só se for tanque de roupa, né? Dentro do blindado Guarani pode ter um tanque de roupa. Mas então, a tua história, eu acho que o repórter vai para a rua, ele tem que estudar o mínimo daquilo que ele está vendo. Quando havia as ocupações de favela, o cara via um fuzileiro e o cara diz: Olha, o cara do exército, porque o cara está de camuflado. O fuzileiro tem o camuflado próprio dele, como o pessoal da aeronáutica tem, e o exército também tem. Compara aí, você vai ver que os tons são diferentes. Então, quando você vê um fuzileiro de bota marrom escura, não tem nada a ver com um soldado do exército de coturno preto. Ou, se for paraquedista, é um marrom alaranjado. É bem diferente do coturno marrom escuro do fuzil. Mas tudo bem, isso é uma discussão que não interessa. O que está incomodando é que hoje, depois da divulgação do vídeo daquela reunião, qualquer canal que você coloque, não interessa se é Band, se é a CNN, inclusive, tecnologicamente é bonita, o pessoal lá é bonito, mas não tem jeito. Não tem jeito. Eles vieram para fazer a mesma coisa que a Globo fazia, que é atacar o, o governo, atacar o. É o que eles fazem, inclusive nos Estados Unidos, atacam o pano. Então, é a maior do mundo. Agora no Brasil não devia nem ter vindo, né? Porque de maus jornalistas a gente já tem bastante, não precisa trazer de fora, não. O que eu posso falar que vocês já não pensaram ou não já discutiram? Primeiro, criou-se uma expectativa, né, antes da divulgação do vídeo, se criou uma expectativa, porque o, o ex-juiz e ex-ministro tinha denunciado o presidente da República. Aliás, desculpa, eu gostava dele. Todo mundo acho que gostava dele pelo que ele fez lá na República de Curitiba. Mas, putz grilo, não posso nem comentar o que eu estou pensando, porque não é bonito, nem para se comentar, né? É o tipo de gente que quando. Deixa pra lá. A saída é horrorosa. E quem assistiu o vídeo e viu o comportamento dele no vídeo, viu que ele já estava armando alguma coisa. Inclusive, ele levanta três vezes e sai. Minha mulher diz que é incontinência urinária, porque lá naquele lugar não se pode levar celular. Né? Numa reunião fechada dessa, pelo que eu conheço dos protocolos, eu quando vou visitar, por exemplo, um oficial general, não sei o quê, no gabinete, os assistentes na entrada gentilmente me pedem o celular. Eu não entro no gabinete do oficial general com celular. Então, acredito que numa reunião ministerial é o mesmo procedimento. Todo mundo deixa na sua mesa ou na recepção tem uns negócios lá com uns quadradinhos, com chave para você deixar seu celular. Mas o Moro, você pode olhar que ele levanta e sai três vezes. Inclusive, eu acho que é chato numa reunião ministerial um ministro levantar e sair, a não ser que
realmente esteja com diarreia ou incontinência urinária. Aí desculpa-se. Mas se criou uma expectativa da denúncia por força de todas as emissoras que a gente tem, que há vários dias, hoje é domingo, né? Será que dia é hoje? Hoje é 24, já domingo. Então já tem 2 dias que eles passam aquela porra. Fora que eu recebi de todos os grupos que eu faço parte do WhatsApp, eu recebi uma cópia do vídeo. Lá no Facebook recebi outra, no Red não sei das quantas. Né? Então, já vi. Aliás, bom, comento daqui a pouco. Então criou-se uma expectativa gigantesca. E aí, um ministro monocrático do Supremo Tribunal Federal. Gente, aqui chegamos. Se eu fizer qualquer comentário, os caras vão dizer que eu estou falando contra a democracia. Mas, realmente, esse STF é uma vergonha. Não que ele mudou. Não acredito que tenha mudado, apesar de que eu tenho amigos, meus colegas de ginásio, que foram ministros do STF. Carlos Alberto Menezes Direito foi meu colega de ginásio, de científico, de clássico. Sentava perto de mim, muito meu amigo, já faleceu. Foi presidente da Casa da Moeda e foi ministro lá do Supremo. Era um cara muito bacana, gosto muito dele. Não deixei de gostar porque ele morreu. Morreu. A gente vai morrer um dia. Como diz o Bolsonaro, todos vão morrer ou tem alguém que se acha imortal. Mas o problema é que de um tempo para cá, graças à tecnologia, não sei como é que se chama aquela reunião com os 11 ministros debatendo coisas da Constituição, plenária. Não sei, não sou advogado, não entendo nada disso, mas quando havia casos do Lava Jato, né? Todo mundo, todo brasileiro honesto sempre vibrou com o Lava Jato e toda vez que tinha, eu ia assistir. Gosto muito daquele que morreu, Teori Zavascki. Gosto muito do Fux. Gosto muito do Fachin. E não gosto de um monte de gente que tem lá por terem ideias estranhas e diferentes das minhas. Não que ter ideia diferente da minha seja errado ou pecado, não, é normal. A unanimidade é burra, cada um tem que ter a sua própria ideia. Mas o que eu notei foi que alguns ministros, graças à sua capacidade, formação, memória, estudo, ou provavelmente por causa de uma brilhante assessoria, porque a maioria dali nem juiz. Só tem 2 lá que são magistrados, são juízes acostumados àquilo. O resto não. O resto é gente que, né, por amizade do presidente da República, ganhou de presente e alguns com não vou dizer passado nebuloso, mas um passado ridículo que não poderia levar a importância que se diz. Eu digo a importância que se diz porque eu não dou essa importância que eles se dão. Tá? Pelo que eu vejo dos julgamentos deles e das coisas que eles fazem, realmente eu acho que é uma casa que. Deixa para lá. Se eu fizer o comentário, vai todo mundo cair de pau. Então não faço comentário, cada um que pense o que eu estou pensando. Mas o que eu vi, o que eu queria dizer, que eu me perco às vezes, por isso é que eu não gosto de falar de política. O que eu vi, safadeza, inclusive conheço um deles eu inclusive condecorei, como me arrependo. Na época ele não era o que é, não era do Supremo, era apenas não era juiz, não. Não sei o que ele era, não, mas por outros motivos que não tem nada a ver, o presidente da Associação dos Oficiais da Reserva lá de Salvador fez a proposta, eu concedi, como eu era o grão-mestre da ordem, eu me arrependo profundamente, mas pelo que ele fez e pelo que a gente conheceu depois, o que ele tinha antes,
pelo mérito que ele teve, eu não podia negar. Mas, por isso é que eu digo, eu acompanhei o que eles fazem. E aí eu descobri uma malandragem, que provavelmente deve ser coisa normal nos advogados, né? Como aquele negócio de ir coercitivamente ou abaixo de vara ou debaixo de vara. Coisa horrorosa. Pode ser que seja bonito no jargão jurídico lá entre os advogados, mas que para um leigo como eu é um troço. Se alguém me mandar ir a debaixo de vara, vai ter tiroteio, porque eu não vou. Acho muito feio. Seja mais educado, que eu vou com muito prazer. Eu sempre fui cumpridor de todas as. Aliás, eu não preciso nem cumprir ordem nem lei. Qualquer pessoa que me convide para qualquer coisa para prestar esclarecimento, etc., eu vou. Eu acho que é uma obrigação do cidadão quando convocado. Agora, tem que convocar com educação, tem que pedir com jeitinho. Né? Grosseria é outro departamento e aí eu não sei o que, que acontece. E o que eu vi? Voltando, tá vendo? Eu me perco. Vocês têm que tomar conta de mim que eu me perco. Por isso que eu não gosto de falar em coisas livres assim. Eu descobri o seguinte: eles fazem conta de chegada. Então, antes de começar o julgamento, ele diz: bom, tenho que condenar ou tenho que absolver. Não importa qual é a causa. Então, ele começa a entender de trás para frente. Se eu tenho que condenar, então aquele é o objetivo. Aí ele começa a estudar livros de pessoas que têm aquele tipo de pensamento que possa levar o raciocínio do voto para aquele final. E quando. Já vi isso acontecer, hein? Estou falando que eu já vi acontecer. Num determinado voto de uma determinada coisa, vamos falar assim, o cara foi a favor, e anos depois a mesma coisa voltou para a pauta e ele foi contra. Então, foi aí que a gente começa a ver como é que eles raciocinam. Faz a conta de chegada, quero ferrar esse cara. E aí começa a construir toda uma narrativa para ferrar. Não, eu preciso salvar o Lula já, não sei o que. Aí é assim que eles trabalham, entendeu? Então não me venha dizer que são honestos, porque pode ser lá entre as togas dele. Aliás, deixa para lá, esse comentário não interessa. Então, criou-se uma expectativa. E o Bolsonaro foi muito inteligente. Pela lei, pela lei, pela norma vigente no Palácio, ele podia ter destruído aquilo, disse, acabou, destruiu. Aquilo é uma reunião interna, que eu não sei nem para que eles gravam, provavelmente para depois guardar partes que sejam importantes para ações futuras. Eu não sei para que foi, eu não trabalho lá, não sei para que eles gravam. Mas, de qualquer forma, toda reunião, depois de um tempo, depois de estudada, o chip, como eles chamam, é destruído. E faz sentido. Aquilo é uma reunião de trabalho, é uma reunião interna. Você já participou de alguma? Eu já. De muitas. De muitas. Por 16 anos eu fui do governo do Estado. E em reunião é aquilo mesmo. Cada um diz a sua opinião. A gente chama de brainstorm. O que é brainstorm? Diz a besteira que vem na sua cabeça e depois então a gente vai vendo o que é que se aproveita daquilo. Dependendo do nível de intimidade que eu tinha com o governador ou com o secretário de Estado que estava dirigindo a reunião, eu dizia mais palavrão até do que o Bolsonaro disse. Né? Dependendo de quem a gente estivesse xingando, muitas vezes a gente não falava nome, só falava o palavrão e todo mundo já sabia de quem que eu estava falando. Então, isso, numa reunião familiar, numa reunião interna, é normal. O que me causou estranheza, profunda estranheza, e daí descrédito com a corte mais importante que a gente tem no país, foi o fato dele abrir, tornar público. Isso é um absurdo, aquilo é uma reunião interna. Reunião interna de um outro poder, não é nem se ele fosse uma reunião interna de magistrado, ele tivesse. Eu não entendo disso e aí é problema deles. Mas não, ele é de um poder, nós temos três, ele é de um poder e está fazendo uma devassa numa reunião interna, num troço fechado de um outro poder. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se não tem isso na Constituição, devia ter. Se não tem isso em lei, devia ter. Porque
Se não é ilegal, pelo menos é imoral. Mas ele abriu tudo. Absurdo. Ele tinha que ter dado conhecimento às partes. Quem acusa, quem defende, tudo bem. Aquilo é um julgamento e você tem que. Né, aquele do contraditório, pesos e contrapesos. Não, que as partes, que a Procuradoria Geral tivesse acesso, tudo bem. São autoridades que estão trabalhando no processo, no caso. Agora, levar para a televisão, para encher o saco da gente aqui, entrar na nossa casa e ficar durante 2, 3 dias bombardeando. Cara, cansei de ver uma determinada emissora, não vou nem mais falar o nome dela, que já me irrita só em pensar, dizer que a acusação. Porque eu vi o presidente falar o tempo todo e não falou em intervenção de Polícia Federal por causa de filho, de processo, não. Ele está preocupado porque acusaram lá a mãe dele, não sei de quem, que é uma velhinha, acusaram o irmão dele, que é capitão. Então ele está preocupado com a família dele, que passou a ser perseguida e atacada desde que ele virou presidente. E é normal no Brasil mesmo. Né? Os petistas estão aí com todas as mortadelas dele, para sanduíche de mortadela, para continuar fazendo o que sempre fizeram. Então me causou. E então disseram que. Sabe qual é a hora que eles dizem que é a acusação do ex-juiz e ex-ministro? Na hora que o Bolsonaro está falando qualquer coisa de Polícia Federal, não sei o quê, e olha na época ainda ministro, que estava sentado à esquerda dele. À esquerda dele tinha, acho que, o Mourão, e logo depois esse artista. Eu não falei mais o nome dele, porque para mim ele já foi, já era. E a gente falar é dar propaganda que ele não merece. Tá? É um cara que teve uma saída horrorosa. Se a biografia dele é para terminar desse jeito, é o tipo do livro que eu não vou ler. Então, o olhar é que acusa o presidente, gente. Isso me lembra a antiga KGB da União Soviética, que você era preso porque você pensou em fazer alguma coisa. Caraca, a KGB tinha um poder de ler pensamento danado, né? Porque prendia e condenava pessoas por terem pensado em fazer. O cara não chegava a fazer o crime, a cometer o crime, mas pensou em fazer e já era. Coisas de país comunista, de país ditadores, né? Porque tem ditadura aí que não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de cima, nem de baixo. São ditaduras horrorosas, como já teve no Haiti, como tem em países da África aí, ditadores. Então, ditadura é ditadura. Ditadura é o que eu vi na televisão um dia desse. A polícia parou um carro, né? E mandou a pessoa tirar a bandeira do Brasil. Depois apareceu o vídeo de uma senhora, né, dizendo que foi com ela. Que ela, inclusive, perguntou: se eu não tirar, o que faço? Aí o cara disse: vou jogar a senhora naquele camburão infectado. Isso é ditadura. Isso é um absurdo. Cadê o nosso direito de ir e vir? E tirar a bandeira do Brasil? Pô, pelo amor de Deus. O cara devia dar parabéns e se orgulhar de ter uma patriota com a bandeira do Brasil. Quer que bote a bandeira da onde? Da China? Pelo amor de Deus. Nós vivemos tempos estranhos, como, aliás, diz um juiz, tem um juiz lá. Aliás, ele não é juiz, não. Ele é ministro do Supremo, mas não é juiz. Era advogado. Mas ele diz: vivemos tempos, e concordo, tempos estranhos. Tempos estranhos, onde um cidadão é parado pela polícia para tirar a bandeira que estava ostentando. Isso é tempo. A moça de biquíni que foi algemada na praia. Tempos difíceis. Eu não posso algemar um safado porque tem foro privilegiado, mas eu posso algemar uma cidadã de biquíni na praia? Que raio de lei é essa? E que raio de Corte Suprema é essa que nada faz? Precisa ser provocado? Então que alguém provoque, porque está havendo um monte de absurdo, de ditaduras de estados e de municípios pelo Brasil inteiro, e ninguém faz nada. Está todo mundo preocupado com a reunião do Bolsonaro. Uma reunião onde só se disse verdade. Aquele ministro da Educação disse o que o povo brasileiro vive dizendo nas redes sociais todo dia.
Por isso que o presidente lá da corte, o Dias Toffoli, mandou, ou tentou, ou queria proibir, ou abriu um inquérito para ver quem falava mal. Caraca! Se ele abrir um inquérito para ver quem é que fala mal do Supremo, vai faltar cadeia nesse país. Porque tua história, se aparecer alguém falando bem, eu vou ficar preocupado. Ou o cara é retardado, ou o cara está levando alguma coisa por baixo da mesa. Porque não conheço na minha rede social, no meu grupo de amigos, eu não conheço ninguém que fale bem daquela coisa. E vamos deixar aquela coisa para lá que não me interessa. Como eu disse, errou o ministro monocraticamente e está errando o resto dos ministros que até agora não chamaram a atenção desse ministro. Então, se não chamaram a atenção, é porque concordo. Então, os onze, por mim, estão condenados a isso. Absurdo. O que ele podia ter feito, e não sei qual é o fim ou o alcance, era publicar partes que tivessem a ver com a denúncia do ex-ministro. Mas não. Publicou a reunião inteira, uma reunião interna de um outro poder. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E não vejo protesto da imprensa. Pelo contrário, a imprensa. Me lembro uma vez, um jornal, que eu não vou dizer o nome porque não interessa, mas um jornal aqui do Rio colocou uma manchete: cachorro fez mal à moça. Puxa, esgotou rápido nas bancas de jornais, que o povo brasileiro é esse nível mesmo, baixo nível de instrução, é um povo, é por isso que a gente com tanto ouro, minério, agricultura, agronegócio, não sei o quê, não desencanta. Não desencanta por causa do povo que a gente tem aqui. Foi todo mundo vendo uma parte de dentro lá do jornal pequenininho, que aí não interessava mais. Aí dizia que o cara comeu um cachorro-quente, ou a moça comeu um cachorro-quente, a maionese estava estragada, ela passou mal. Mas todo mundo comprou por causa da manchete lá da frente e da besteira que a manchete induzia. Então, esse é o tipo de jornalismo que tem nessa republiqueta de banana que a gente vive, infelizmente. Eu não gostei, não gostei, achei um absurdo o Supremo Tribunal Federal ter entregue, inclusive entregou a Globo primeiro e em tempo recorde. Antes de todas as outras, a Globo já estava. Quer dizer, eles têm lá um conchavo com quem não deve. Tá? Então, foi errado. Achei muito errado. Agora, votei no Bolsonaro e aquilo que ele falou na reunião. Estou cansado de participar de reuniões onde o ambiente é o mesmo e se fala as mesmas coisas, com todos aqueles palavrões, alguns até mais novos e piores, né? Principalmente quando se fala de determinado poder aí, os palavrões até aumentam, então isso é normal. É igual se eu sou de um time, vamos chamar de time A, falar do time B, a gente joga pedra, claro. Então, se a reunião é de um poder, se for falar de outro, não vai ser coisa boa, a não ser que o outro poder seja realmente mais competente do que a gente está vendo na realidade. Eu não sei por que eu estou falando essas coisas. Eu estou fazendo um desabafo porque já vi Zezé de Camargo falar, tanta gente falou, e eu tenho que comentar. Comentar não vou dizer o meu desprezo, mas eu vou dizer o meu desapontamento com as coisas que estão acontecendo. Como dizia o ministro do Supremo Tribunal Federal, tempos estranhos nós estamos vivendo. E o que eu posso dizer é o seguinte: eu votei no Bolsonaro. Se não tivesse votado, ao assistir o vídeo, ele ganharia meu voto, como várias pessoas disseram. Poxa, agora tem outro voto, tem meu voto. E se ele se candidatar. Eu já votava nele, que ele é meu amigo de muitos anos, né? Então já votava nele, deputado, não sei o quê. Votei nos filhos dele, sem conhecer. O Flávio ainda acompanhava o pai em algumas formaturas militares que eu estava, mas não me lembro nem dele ter me cumprimentado ou falado comigo. O Bolsonaro não. O Bolsonaro sempre, ele me vê, ele vem, aperta minha mão, não sei o quê. Então, sempre votei nele e vou votar nele até o dia da minha morte. Não tem problema não. Mas com aquela reunião eu fiquei orgulhoso. Esse é o presidente
que eu gostaria que o meu país tivesse mesmo. Um presidente que não está preocupado em roubar, não está preocupado em corrupção, safadeza, não. Estão acusando dele de ser o quê? Patriota, de querer fazer o Brasil crescer, de querer dar povo. Gente, vocês precisam ver um vídeo do Paulo Scaff. Se eu puder, vou tentar ver se eu consigo colocar pelo menos uma parte dele aqui, para vocês verem o que ele fala. Ele é da Fiesp, ele é da Federação das Indústrias mais poderosa deste país, que é São Paulo. São Paulo é a locomotiva. Infelizmente, tem o governador que tem, né? Já foi dito na reunião o que é o governador, e tem até um versinho aí muito bacana, que eu não vou repetir, não, porque. Deixa para lá. Eu acho que é melhor parar por aqui. Vocês têm. Cada um tem a sua opinião, então, se não for a mesma minha, me desculpe, mas sabe, eu achei um absurdo, uma indecência se publicar aquela reunião. Que se convocasse a reunião, se expedisse a coisa para poder estudar, isso é normal. Né? A polícia precisa investigar. Não estou falando de não se investigar. Eu estou falando em que uma reunião privada, pessoal, não podia ser dada a publicidade que foi dada. E só para quê? Para envergonhar algumas pessoas que ali se manifestaram, como está todo mundo caindo de pau no pobre do ministro da Educação, que falou aquilo que todo brasileiro vive falando em qualquer esquina, em qualquer botequim. Agora não tem mais botequim por causa da ditadura. Né? Vivemos tempos difíceis, é proibido sair na rua. A polícia para, quer um documento dizendo se você trabalha ou vai para um não sei o que, serviço de primeira necessidade, sei lá como é que é o nome. Isso é ditadura, isso é. A Constituição dá o direito de ir e vir. E os ditadores de plantão estão tirando esse direito. Ministro do Supremo, que eu concordo, aliás, não concordo com a maioria dos votos dele, eu sou sempre contrário ao que ele pensa, mas nisso eu concordo. Vivemos tempos muito estranhos. Manifestação em Brasília enquanto eu gravava. Bom, boa tarde. Hoje eu senti realmente desejo de me manifestar e dar a minha opinião a respeito do que o Brasil fala, tirando o coronavírus, é a história do vídeo da reunião lá ministerial do Bolsonaro. É claro que política, religião e sexo é uma coisa muito pessoal e eu não vim aqui falar de política. Na verdade, eu vim falar o seguinte: o Sérgio Moro sempre foi meu herói. Num país em que a gente tem vergonha de ser honesto, quando surge alguém como Sérgio Moro, na verdade, me agarrei com unhas e dentes, acreditando realmente que ainda existia esperança nesse mundo. E no dia que o Sérgio Moro foi lá e deu aquela entrevista e se demitiu no ar, eu falei aqui para o meu marido: o Bolsonaro está ferrado, literalmente ferrado. Porque, na minha opinião, e na opinião de centenas e milhões de brasileiros, Sérgio Moro é um ícone. Sérgio Moro sempre foi, digamos assim, a última esperança do brasileiro de que, na verdade, ser honesto, ser justo, vale a pena. Mas eu não podia imaginar que ele fosse tão, digamos assim, ingênuo, e que as provas que eu achava que eram extremamente robustas fossem tão fracas. E no dia que a CNN liberou, digamos, o vídeo, eu grudei na frente da televisão porque eu queria a verdade.
Eu queria ouvir a verdade. Eu estava achando que nós fôssemos nos depararmos com uma revelação bombástica, algo assim espetacular, né? E não vi nada demais. Muito pelo contrário. Vi o meu ícone sair 3 ou 4 vezes da reunião, não sei, pelo menos pelos trechos que passou na televisão, né? Ele foi o único que saiu, né, da reunião, não sei fazer o que, também não interessa, não vem o caso, tá? Mas não vi nada demais. E aí eu vejo na televisão os repórteres, a maioria, fala, não, mas quando, digamos, o Bolsonaro falou que ia trocar o ministro, ia trocar o chefe da segurança e etc., ele olhou para o Sérgio Moro. Olhou para o Sérgio Moro. Ele olhou para o Sérgio Moro como ele olhou para todos os ministros que estavam lá. E honestamente, olha, eu posso dizer uma coisa. Bolsonaro, a gente pode acusar ele de não ter inteligência emocional. Isso a gente pode acusar. Mas de ser desonesto e informar de que, pelo menos naquela reunião ali, não teve nada disso. Eu acho até que ele foi mais duro com o chefe do GSI do que com o Sérgio Moro. Eu achava que realmente fosse um diálogo de pelo menos 5 ou 10 minutos. A televisão não mostrou isso em momento algum. Então fica a imprensa enfiando goela abaixo, pinçando pedaços da conversa. Isso faz parte do nosso dia a dia, mas nós temos que ter esperança, nós temos que ter possibilidade de saber que dias melhores virão. Então preserve a sua saúde mental, procure assistir algo realmente, conteúdo de qualidade, porque tem conteúdo de qualidade. E quando um repórter, que eu chamo de papo defunto, que existe até aqui no Rio, tem um papo defunto, de manhã cedo ele já vem com tantos mortos, e tem um detalhe, ele bate na cabeça da gente diariamente. Nenhum político até hoje teve coragem de decretar o lockdown. Nenhum político teve coragem de decretar o lockdown. Eu tô pedindo, pelo amor de Deus, pro Bolsonaro viajar, o Mourão não assumir e colocarem o raio desse repórter lá, pelo menos por 3 dias, para esse desgraçado parar de falar na minha cabeça e ele ter a possibilidade de decretar a porcaria do lockdown. Porque ele fala na cabeça da gente diariamente isso, que eu já não aguento mais. Ele tem uma loucura por decretar em geral. Olha só tá faltando ele falar que nem o maluco lá da Coreia. Se sair eu mando fuzilar. Só tá faltando isso, porque ele quer que decrete o lockdown. Mais restrito do que isso, eu não sei como é que a gente vai ficar. É isso. A minha opinião é essa. Eu espero que realmente o brasileiro forme a sua opinião e pense por si, e não seja influenciado pela mídia. Obrigada.